absurdo que aconteceu ontem, de novo com o Sport Clube Vitória. Não adianta, né, querer dizer que é chororô, que é balela e tal. O Vitória foi prejudicado pela arbitragem na quarta-feira contra o Flamengo. E aí, chega no Campeonato Brasileiro, você pensa, não, agora vão ter um pouquinho mais de cuidado, de critério. Com 10 minutos, Luiz Gustavo chuta 2 vezes a coxa de Zé Vitor caído no chão. Não é expulso. Na sequência, o Vitória faz um golaço com o René. Depois, numa disputa na área, Viveiros, que é um touro de força, disputa uma bola aérea com o Kaká, que não encosta nele, não toca nele, ele cai e o árbitro dá pênalti. Logo depois, o pênalti, né, o Atlético empatou. O Vitória, né, já meio abalado emocionalmente com a história, volta para o segundo tempo pior, realmente. Não fez uma partida tão boa. Mas René, num contra-ataque, podia definir o jogo, entrando na área, toma uma tesoura criminosa do defensor do Atlético Paranaense, quase quebra a perna, foi substituído, contundido e, novamente, não houve expulsão. Detalhe, em nenhum desses 3 casos, que é uma coisa comum que a gente vê hoje em dia, o VAR foi requisitado. O árbitro que tomava conta do VAR não chamou o juiz de campo para ir ver a imagem. Ficam brigando com a imagem. O Vitória entrou com a representação de novo junto à comissão de arbitragem da CBF. Ontem teve um posicionamento do presidente Fábio Mota cobrando especificamente a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. E vários jogadores do Vitória se manifestaram pelas redes sociais pelo absurdo que tem acontecido. Vale lembrar que na dividida sempre o favorecimento é para os principais clubes do eixo do Sul-Sudeste. Isso não é choro de nordestino, são fatos que têm acontecido reiteradas vezes e que precisa que a gente tenha atenção. Ontem eu vi várias manifestações pelas redes sociais de torcedores do Vitória dizendo que não vão torcer para o Brasil, porque é a seleção da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Gente desgostosa dizendo que não vai acompanhar mais o futebol brasileiro, mas para isso mudar precisa realmente que os clubes do Nordeste se unam, inclusive o Bahia, que está milionário, mas o Rogério Ceni, por exemplo, está a 5 jogos suspenso porque reclamou de arbitragem, e você não vê, dentro das regras, né? Nós que somos da imprensa, o jogador vai lá e fala contra a arbitragem, é punido, ou como o Rogério Ceni falou contra a arbitragem, foi punido. O presidente do Vitória ontem falou contra a arbitragem de fatos reais, de prejuízo que tem acontecido com os clubes nordestinos. Muito mais o Vitória do que o Bahia, né? Mas também o Bahia tem algumas queixas em relação à arbitragem. O jogador depois do jogo fala, o técnico depois do jogo fala, e realmente, você já viu o árbitro dar entrevista? Não tem lá no regulamento, ele é protegido, está numa cápsula. Precisa ter uma pressão em relação a isso. Por que que o cidadão que comete erros crassos que influenciam no resultado de um jogo de uma equipe que... O Vitória tem um patrocinador polêmico que foi firmado justamente para bancar viagens fretadas para determinados locais que Salvador não tem conexão direta. Ou seja, você tem um custo operacional, você tem um treinamento, você tem um preparo, você paga atleta, você tem uma folha que não dá para competir com Palmeiras e Flamengo da vida. Para chegar no jogo você ser prejudicado de uma forma amadora daquela, e o cidadão que prejudicou não tem obrigação de dar um esclarecimento. Aliás, o áudio do VAR de Flamengo e Vitória não foi até hoje divulgado. A CBF tem a obrigação de dar transparência a isso. Então, cabem aos torcedores do Nordeste, aos clubes do Nordeste, se reunirem, porque isso é uma coisa antiga que, infelizmente, sai ano, entra ano, e reiteradas vezes você vai ver grandes prejuízos de arbitragem atacarem times como Bahia, Vitória, Sport Clube do Recife, Fortaleza, Ceará e os demais. E os grandes favorecimentos, por coincidência, sobretudo, a Clube de Regatas do Flamengo e Sociedade Esportiva Palmeiras. Fica o meu repúdio, lamentável.